Olá, sexto ano! Vamos para mais uma aula de reforço. Dessa vez eu preparei para vocês um resumo e uma explicação sobre o assunto que nós estamos estudando agora, que é a origem dos seres humanos que povoaram a América, que ocuparam a América, né? A gente já sabe que os seres humanos surgiram na África, mas de que maneira que eles chegaram aqui? É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, o que a ciência vai nos dizer sobre a origem do ser humano? Como eu falei antes para vocês, as pesquisas já mostraram que o ser humano surgiu na África. Por quê? Porque os fósseis mais antigos foram encontrados lá. Só que de que maneira esses seres humanos acabaram se deslocando e conseguiram chegar aqui na América, do outro lado do oceano? Há algumas teorias para explicar como isso aconteceu. A gente vai estudar algumas delas agora, as principais. Nem todas estão aqui no nosso vídeo, mas a gente tem as principais para ajudar a gente a entender como é que se deu essa ocupação. Para os arqueólogos e historiadores chegarem nessa conclusão, eles usam algumas formas de pesquisa, e eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. A estratigrafia, que é o estudo das camadas da Terra, essa que está marcadinha aqui, ó. O que significa isso? As camadas da Terra, quanto mais profunda é a camada, o artefato encontrado ali é mais antigo, faz mais tempo que ele está enterrado. Quanto mais superficial é a camada da Terra, mais recente é aquele objeto. Então, se os historiadores, os arqueólogos estão pesquisando um sítio e eles encontram um objeto que está exatamente na mesma profundidade que um outro objeto que tem 20 mil anos, provavelmente todos os objetos que estão naquela mesma linha, naquela mesma altura na Terra, na mesma profundidade, vão ter uma idade aproximada. Então, eles usam isso como uma probabilidade de idade desses objetos que são encontrados nessa mesma camada da Terra. Camadas de terra, de areia, que guardam vestígios e estão na mesma profundidade, tendem a ter uma idade muito semelhante, muito próxima. Então, dessa maneira, é possível estimar a idade desses artefatos. Outra técnica para saber a idade é o uso do carbono 14. O que acontece? Todos os seres humanos, enquanto estão vivos, eles têm no seu corpo carbono 14. Quando a gente morre, aos poucos, o carbono 14 vai desaparecendo. Então, quanto mais carbono 14 nós temos, mais recente é a data da morte. Num laboratório, é possível medir a quantidade de carbono 14 que um corpo que já foi vivo, isso pode ser uma planta, pode ser um animal, né? Pode ser um osso que pertencia a um ser humano. A gente consegue ver quanto de carbono 14 tem e, portanto, há quanto tempo aquela morte teria acontecido. Para fazer essas pesquisas, os arqueólogos, os pesquisadores, eles podem utilizar ferramentas como scanners, drones, aparelhos de raio-x, estudos genéticos, como o caso dos DNAs, né? Entre outras ferramentas para se saber a idade, o tipo de vida que aquela pessoa tinha. Enfim, a gente consegue saber a herança biológica dos seres vivos extraindo o DNA deles, por exemplo, né? Então, dá para a gente ter várias informações das linhagens genéticas, sobre como esses povos viviam, enfim, a partir desse tipo de exame, ok? Vamos para o nosso próximo agora, que a gente quer descobrir como é que esse povo chegou aqui. Rússia e Alasca. Rússia e Alasca. Muito bem. Agora a gente vai conhecer quais são as teorias mais prováveis da ocupação da América por esses povos que se deslocaram daqui da África, se espalharam pelos outros continentes, como é o caso da Ásia, e acabaram chegando na América. A primeira das teorias é a teoria da travessia pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering é este pontinho aqui, ó. Esse pedacinho de mar que separa a Ásia da América e que tem 92 quilômetros de distância. Na última glaciação, esse lugarzinho aqui ele estava congelado e foi possível fazer essa travessia a pé. A gente tem a travessia pelo litoral do Pacífico. Sempre que a gente fala litoral, a gente quer dizer perto da praia, né? Perto do continente.
A gente tem a terceira teoria, que é a travessia pelo Pacífico, não no litoral, agora pelo oceano, aqui. E a gente tem depois, em amarelinho aqui, as dispersões pelo Estreito de Bering. Tudo isso daqui, gente, se vocês quiserem anotar, vocês vão pausar o vídeo, anotar, deixar o caderno organizado, para que depois vocês tenham facilidade para estudar para as nossas avaliações. Eu vou passar agora adiante, porque eu preparei um slide falando de cada um desses, do número 1, 2, 3 e 4. Mas aqui, para vocês se localizarem, ó, o número 1 está em vermelho, a linha vermelha. O número 2 está em lilás, a linha lilás. Verde, na linha verde, e amarelo é esse pontilhadinho amarelo que aparece aqui, ok? Essas não são as únicas teorias de ocupação da América, mas são as que a gente escolheu estudar nesse momento agora para a gente entender, ok? A primeira teoria, então, é a travessia pelo Estreito de Bering, que eu já mostrei para vocês. Esse lugarzinho aqui hoje é a Rússia, na época não se chamava nem América, nem Ásia, muito menos Rússia e Alasca, mas a localização geográfica é essa. Essa pontinha aqui, que fica bem pertinho desta ponta em outro continente. Essa é a travessia do Estreito de Bering. Ó, vejam, eles surgem na África, se espalham pela Ásia, pela Europa e acabam atravessando esse estreito para chegar até na América. Essa travessia teria acontecido há aproximadamente 15 mil anos, durante uma glaciação, que é o que essa imagem aqui mostra. Vocês estão vendo o tomzinho aqui mais claro de cinza, que mostra a parte que estava congelada. Então, por conta dessa camada aqui estar congelada, foi possível fazer essa travessia aqui a pé. É a única das teorias que a gente vai estudar onde esse trajeto, a chegada à América, é feita a pé por conta dessa glaciação. O mar do Estreito de Bering congelou e as pessoas que estavam povoando essa região conseguiram atravessar e chegaram a este continente caminhando. Essa distância aqui tem 92 quilômetros, como está aqui, e os vestígios líticos, ou seja, os achados feitos de pedra, reforçam essa teoria, porque eles têm idades semelhantes. Vocês vão olhar aqui, ó, 13 mil, de 16 a 13 mil, 14 mil, 14 mil, 13 mil, ou seja, essa ocupação ela aconteceu em tempos muito próximos, já que os objetos têm praticamente a mesma idade. Um povo que vivia aqui não poderia dar uma volta enorme, chegar até aqui tão rápido. Então, provavelmente, eles tinham um caminho muito próximo, esses povos que habitavam este lugar aqui e os povos que habitavam esse lugar, já que a idade também é muito aproximada. Essa é a teoria mais aceita entre os estudiosos, porém, isso não quer dizer que as outras estejam erradas. Na verdade, a ideia central é que várias maneiras de se ocupar a América estavam acontecendo ao mesmo tempo. Provavelmente eles estavam atravessando o Estreito de Bering e outros estavam navegando pelo Pacífico e outros navegavam por aqui pelo litoral, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, com poucas diferenças assim de milhares de anos, né? Com poucas diferenças entre eles. Essa é a primeira das teorias, Estreito de Bering. A segunda é a travessia pelo litoral do Oceano Pacífico, que é essa linha lilás. Como que eles fizeram isso? Esses grupos saem da Ásia e vão até a América, navegando próximos ao continente, próximos ao litoral, fazendo paradas inclusive no próprio continente e seguindo e ocupando ele todo. Como é que eles faziam para navegar? Na época não existiam, né, grandes embarcações, caravelas, navios, nada disso. As embarcações eram feitas com madeira e pele de animal e eram bem simples, bem rústicas. Então, eles não conseguiam navegar por muito tempo. Por isso, essa necessidade de fazer tantas paradas, né, nas ilhas ou no próprio continente. Assim, essa travessia saindo daqui, acabou chegando primeiro na América do Norte e descendo até se dispersar na América do Sul. De novo, é a linha roxinha aqui, ó, a flechinha eu já deixei apontando para vocês, a linha roxinha. Essa é a travessia pelo litoral do Pacífico. Não vamos confundir com a próxima, que é travessia pelo Oceano Pacífico e não pelo litoral.
essa travessia aqui tem uma idade aproximada de 11.500 anos. Lembrando, gente, essas datas aqui, de um livro para outro, elas mudam um pouquinho. Alguns autores vão dizer uma data, outros vão dizer outra aproximada, próxima daquela, porque tudo isso se baseia em pesquisas e em probabilidades. Então, a gente não tem um número ideal e perfeito, que é aquele lá sem erro. A gente vai ver que tem alguns autores que vão usar uma outra datação, mas sempre muito aproximado disso, tá? Então, aqui, há aproximadamente 11.500 anos, navegando pelo Oceano Pacífico e fazendo paradas em dezenas, centenas de ilhas que ocupam esse caminho. Aqui no nosso mapa não aparece, mas essa rota que está aqui ó, em vermelho, que é a rota da travessia pelo Pacífico, chegando na América do Sul, ela faz paradas em várias ilhas que tem nesse lugar e que não aparecem aqui. São só pontinhos bem pequenininhos aqui no mapa. Ok? Então, esses grupos eles vão atravessando esse lugar aqui. Obviamente que eles não sabem para onde eles estão indo. Eles estão atravessando em busca de comida, em busca de um lugar melhor. A gente já estudou sobre os nômades, né, e sedentários. Esses povos eles eram nômades e saíam em busca de comida. Então, aos poucos, vão ocupando essa região e se deslocando nesse fluxo migratório aqui até a América do Sul. E a nossa última teoria, que é baseada na travessia do Estreito de Bering, é a dispersão pela América do Norte e América do Sul após a travessia. O que quer dizer isso? Depois que eles passaram pelo Estreito de Bering a pé, nesse trecho congelado, eles se espalham por diferentes regiões do continente americano. Essas dispersões, elas acontecem em várias épocas, de 16 a 4.000 anos atrás. Então, eles chegam nessa região da América do Norte, olha o que as flechinhas fazem aqui, vão se dispersar e outros vão continuar descendo em direção aqui à América do Sul. Alguns vão se dispersar aqui, outros continuam descendo e assim todo o território americano acaba sendo ocupado como resultado dessa migração pelo Estreito de Bering. Agora tem uma dúvida ainda, né, sobre a idade dos americanos. Essas são as 4 teorias que a gente escolheu estudar nesse momento. Como eu falei para vocês, não são as únicas. Mas quantos anos, enfim, têm os americanos? Bom, aproximadamente 15.000 anos é a teoria principal e mais aceita pelos arqueólogos. A maioria deles concorda com isso, porque os vestígios encontrados têm cerca de 15.000 anos. No entanto, uma arqueóloga chamada Niede Guidon, do Piauí, acredita numa outra teoria, porque num sítio arqueológico chamado São Raimundo Nonato, que fica também no Piauí, foi encontrado restos de fogueira que datam aproximadamente 50.000 anos. Isso ainda está em pesquisa, essa pesquisa ainda está em curso. O que isso significa? Se for comprovado que esses restos de fogueira foram gerados por pessoas, por seres humanos, a gente vai saber que a ocupação das nossas terras na América tem aproximadamente 50.000 anos e não 15.000. O que se tem por enquanto é que ainda faltam provas de que essa fogueira teria sido provocada por humanos. Provavelmente essa fogueira, até onde se sabe até o momento, ela foi provocada por meios naturais. Por exemplo, estava tendo uma seca, caiu um raio e isso provocou fogo e hoje a gente encontrou esse fogo que tem 50.000 anos. Os restos, né, dessa possível fogueira. Então, ainda está em análise isso, como várias outras coisas relacionadas à arqueologia. Esse é um exemplo, né? Esses restos dessa fogueira ainda não se tem certeza se foram provocados por humanos, mas se fossem, a gente mudaria a nossa data de 15.000 anos de ocupação para 50.000 anos. As pesquisas ainda estão em andamento, então, talvez daqui a alguns anos a gente saiba de alguma novidade sobre esse caso, ok? A ideia desse vídeo é que vocês tenham um reforço para poderem entender um pouquinho melhor essas teorias, melhorar os nossos estudos, ampliar ainda mais. E espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos conversando, ok? Entender um pouquinho mais sobre a ocupação da América, como é que essas pessoas acabaram se deslocando lá da África e chegaram até aqui, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos!